Olá, amigos da família Cariri Cangaço de todo o Brasil. Mais uma vez, sejam bem-vindos aos grandes encontros Cariri Cangaço, podcast Cariri Cangaço de tudo um pouco. Não sei se vocês perceberam, mas o cenário é para lá de especial. Hoje, aqui na querida e tradicional Princesa Isabel e no emblemático Palacete dos Pereiras, nós recebemos o grande historiador, pesquisador Dominguinhos Maximiano, que vai contar para a gente todo o contexto e a presença forte de Princesa Isabel, não só o cenário, mas seus principais personagens num dos episódios mais marcantes da história de nosso Brasil, a Revolução de 30. Dominguinhos, mais uma vez, seja bem-vindo ao Caricangaço. Obrigado, Severo. Bom dia, Severo. E a todos que estão aqui. Eu quero agradecer inicialmente essa deferência pelo convite do Cariri Cangaço, né, para participar desse podcast. Severo, na verdade, eu não sou historiador, né? Você lisonja demais. Eu sou pesquisador da história de Princesa e eu estou, ultimamente, com um livro quase pronto já sobre um tema que é inusitado, pode-se dizer assim, que é Princesa no contexto da Revolução de 30. Maravilha. Já se escreveu muito sobre esse episódio que está completando o quê? 93 anos, mas esqueceu-se de colocar a princesa no seu devido lugar. No cenário de toda essa história, que é uma história que praticamente transformou o Brasil, quando acabou com a República Velha e criou esse novo tempo, quando acabou com aquela política do café com leite. O presidente era paulista, o mineiro, e Getúlio Vargas assumiu, mas isso é outra história. Mas tudo isso aconteceu naquele ano de 1930, e Princesa tem uma importância muito grande nesse acontecimento. Veja bem, eu inicio aqui com as palavras de Epitácio Pessoa, o ex-presidente Epitácio Pessoa. Quando a Guerra de Princesa acabou, por conta do assassinato do presidente João Pessoa, Epitácio estava lá em Haia, na Holanda, e lá ele escreveu, dizendo uma coisa que eu considero isso altamente emblemática. Ele disse: se não fora a Guerra de Princesa, Joca, que era João Pessoa, sobrinho dele, Joca não teria sido assassinado. Não fora o assassinato de Joca, a Revolução de 30 não aconteceria naquele momento. Claro que Princesa não foi quem deu o tom para que a Revolução acontecesse, mas não fora aquele episódio de Princesa, aquela guerra que aconteceu durante 5 meses, de fevereiro a julho de 30, né? Talvez não tivesse acontecido a Revolução naquele momento. O que é saber de todos que a eleição presidencial do dia 1º de março deu a vitória a Júlio Prestes, que concorreu com Getúlio Vargas numa chapa que tinha João Pessoa como seu vice. E quando Júlio Prestes ganhou a eleição, naquele tempo tinha uma coisa interessante. A eleição foi em março, mas o presidente só tomava posse em novembro. Nesse ínterim, Hiato, né? um hiato muito grande, né? Nesse ínterim, acontecia a Guerra de Princesa, porque houve o rompimento do Coronel Zé Pereira em 28 de fevereiro, a eleição foi em 1º de março, com a derrota da chapa liberal, né? Princesa em armas, não pelo fato da eleição, mas pelo fato do rompimento que tinha acontecido por conta de acomodamentos políticos, aquela chapa de João Suassuna, que todo mundo já tem conhecimento. Mas a guerra, que Zé Pereira pensava que era uma coisa rápida, certo? Não foi, se prolongou. Mas essa guerra se prolongou justamente atendendo interesses vários. Veja bem. Inclusive econômicos. Econômicos. Porque tinha aquela questão da guerra tributária, né? Sim. Aquela querela entre os Pessoa de Queiroz, que eram primos de João Pessoa, lá em Recife, industriais, importantes, ricos, que foram eles que financiaram a Guerra de Princesa. Né? Bem, então, quando a guerra continua, isso gerou interesse para os liberais que tinham perdido a eleição. Por quê? Porque mantinha a chama da Revolução acesa. Porque os 3 estados que participaram da eleição da Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, esses 2, Minas e Rio Grande do Sul, já tinham jogado a toalha. Inclusive, Getúlio Vargas já estava em confabulações com Júlio Prestes, que era o presidente eleito. Para compor, né? Para compor. Exatamente, ele já sabia que era inviável a Revolução e tal e tal. Mas tinha alguns dos tenentes revolucionários, a exemplo de João Neves da Fontoura, e ainda, Juarez Távora, ainda alimentavam aquela questão de promover um levante, tá certo?
uma guerra civil no país, uma tomada do poder. E eles viam na Guerra de Princesa essa chama acesa. É tanto que o governo federal, na pessoa de Washington Luiz, ele ajudava a princesa. Se não diretamente, mas pelo menos fazia vistas grossas a isso e permitia que empresários e alguns políticos ajudassem a princesa. Tanto tu sabes que na Guerra de 30, enquanto a polícia da Paraíba lutava com munição de 1912, a princesa lutava com munição de 1930, com o selo da fábrica instalada lá no Realengo, no Rio de Janeiro, que era a fábrica que fornecia para o Exército. Quer dizer, isso aí é uma prova cabal, né, de que havia uma interação entre o governo federal e o coronel Zé Pereira. Então, quando João Suassuna disse essa guerra não pode continuar, porque estavam todos exauridos. Tudo bem, o coronel Zé Pereira tinha o apoio das pessoas de Queiroz, que eram industriais ricos de Pernambuco, e tinham interesse em promover a destruição, a intervenção na Paraíba e a destituição de João Pessoa, que era primo, mas desafeto. Também tinham intenção de assumir a presidência da Paraíba? Sim, eles pensavam inicialmente, Severo, a gente voltando um pouco, essa querela entre Pessoa de Queiroz e Pessoa Cavalcante, na pessoa do presidente João Pessoa, é porque os Pessoa de Queiroz esperavam que o tio Epitácio, que havia sido presidente há pouco tempo, ficasse um deles para ser o presidente da Paraíba. E João Pessoa estava longe, né? Pois é, João Pessoa indicou um sobrinho, mas indicou João Pessoa Cavalcante, o Joca. Não indicou nem Francisco, nem José, nem João, que eram as pessoas de Queiroz de Recife. E já havia outras questões familiares anteriores que provocaram essa briga familiar. E a questão da indicação de João Pessoa para presidente da Paraíba exacerbou essa diferença entre eles. Né? Então, Epitácio conseguiu desagradar todo mundo, né? Não. Talvez, porque, veja bem, quando o Epitácio indicou João Pessoa, João Pessoa disse, eu aceito, mas se o senhor me der carta branca para chegar na Paraíba e dar uma vassourada, ou seja, fazer uma limpeza em regra. E os primeiros que eu providenciarei o alijamento da política, essa política suja, nas palavras de João Pessoa, ainda antes de ser presidente, são os Santa Cruz de Monteiro, os Dantas de Teixeira e os Pereira de Princesa. Justamente as elites que mantinham aquele status, eles mesmos estavam no poder. Justamente, inclusive, quando o Zé Pereira teve uma audiência com João Pessoa, João Pessoa perguntou a Zé Pereira, esses homens que estão com o senhor são cangaceiros? Zé Pereira disse, não. Aliás, não é nem assim. Porque no filme de Tezuka Yamazaki, essa passagem como que se for aqui em Princesa, aqui no Palacete, mas não. Zé Pereira foi questionado no Palácio, perguntando João Pessoa perguntando se Zé Pereira tinha homens em armas em Princesa. Zé Pereira disse, não, os homens que estão lá, que eu tenho lá, são os que votaram em seu tio Epitácio Pessoa para senador em 15. Agora, veja bem, quando Epitácio indica João Pessoa diz isso, que vai dar uma vassourada em Princesa, né? Fica todo mundo com a orelha em pé, tanto que o governador, o presidente do estado de Santa Catarina, naquele tempo a nomenclatura era presidente, né, que equivalia ao governador, ele disse, esse rapaz aí, se ele for nomeado mesmo e eleito governador da Paraíba, dentro da Paraíba, ele vai ser deposto ou morto. Porque João Pessoa, além de essa vassourada de que ele falava, era principalmente na questão tributária, vamos dizer assim, na questão econômica, né? Sim. Que ele queria inovar a questão da arrecadação. Porque a Paraíba, Severo, a história a gente pode até voltar. Paraíba era uma capitania que pertencia antes a Pernambuco. Depois desmembrou-se, mas nunca deixou de ter uma certa dependência com relação a Pernambuco. E todo o comércio que era feito aqui no Alto Sertão, polarizado por Princesa, era todo feito através do Porto de Recife. E os agentes para essa coisa aí eram as pessoas de Queiroz, que eram donos de jornal, donos de indústria e tal e tal. Então, a maioria do imposto que era cobrado no interior da Paraíba era carregado todo para Pernambuco. Quando João Pessoa assume, diz, não, agora a coisa tem que ser via Cabedelo. E aí ele majorou as taxas que se cobrava para quem partisse para vender para Pernambuco,
quando criou aquelas cancelas, né? Aquela posto fiscal, né? Vamos dizer assim, até apelidaram ele de João Porteira. João Porteira. Então, isso desgostou profundamente os empresários, sobremaneira os primos de João Pessoa, que eram as pessoas de Queiroz. Isso aí é um dos motivos também dessa querela. Mas voltemos à guerra. Quando João Suassuna entendeu que essa guerra estava se prolongando demais e que não interessava a ninguém, veio ao coronel Zé Pereira confabular com ele para dar um jeito de acabar com essa guerra. Era uma guerra que seria inglória para ambos os lados, né? E o governo Qual o principal ponto que incomodava João Suassuna? Respeito a incomodar todo mundo, inclusive ele. Não, a questão de João Suassuna, porque, veja bem, ele tinha, primeiramente, aquela briga de João Pessoa com os Dantas, que eram parentes da mulher dele, né? E João Suassuna estava vendo. E a coisa não tinha... A princesa não tinha como enfrentar a Paraíba. O Washington Luiz não queria decretar a intervenção. Quer dizer, era uma guerra que estava se prolongando muito para nada. Trazendo um grande sacrifício. Sim, um grande sacrifício. Outra coisa, Zé Pereira também já estava exaurido de meios. E os pessoas de Queiroz, que eram ricos, mas eles davam dinheiro, mas Zé Pereira também entrava com algum. É tanto que essa questão de alimentação dos cabras de Zé Pereira, há quem diga que tinha 2.000 homens em armas, não. Tinha cerca de 1.000, tinha mais 1.000 de prontidão, vamos dizer assim. Perfeito. Mas eram alimentados por Zé Pereira. Eram bois e mais bois que eram matados. Meu Deus, uma logística absurda. Pois é. E aí eles estavam achando que essa guerra não tinha futuro. Mas mesmo assim, quando se organizaram Zé Pereira e João Suassuna e confabulando com as pessoas de Queiroz, as pessoas de Queiroz disseram, não, essa guerra tem que continuar, porque interessa a nós. Nós, perrepistas. Perrepistas. Certo? Porque ele pensava na deposição de João Pessoa via intervenção federal. Perfeito. Aí não veio. Aí veio os liberais. Não, nem viria. Aí vieram os liberais, disseram, não, essa guerra tem que continuar. Os liberais eram a turma ligada a João Pessoa, a Getúlio Vargas. Então. Não, essa guerra tem que continuar, porque essa guerra é a chama acesa para que a gente provoque uma revolução. Como de fato foi. Como de fato. Né? Quando acontece o crime o assassinato de João Pessoa na Confeitaria Glória no dia 26 de julho, às 5 da tarde, lá em Recife, e chega a notícia aqui em Princesa, Zé Pereira disse, perdemos a guerra. Perdemos a guerra. Perdemos a guerra. Não, coronel, mas agora o homem foi morto. E perdemos a guerra, claro. Não, perdemos a guerra. Perfeito. Porque Zé Pereira sabia que, inclusive, iam imputar a ele conivência com esse crime. Perfeito. Né? Como de fato imputaram. É tanto que os jornais comandados por Assis Chateaubriand, que era o dono da imprensa nacional, né? e ligadíssimo aos liberais, né? Noticiou isso, que tudo que aconteceu na Paraíba foi por conta de um crime passional que não teve nada a ver com Princesa. Mas, mesmo assim, os perrepistas achavam que a pecha permanecia sob os ombros de Zé Pereira. De Zé Pereira. Mas Zé Pereira... Inclusive porque João Dantas esteve em Princesa. João Dantas esteve em Princesa no final do mês de junho, mês 6. E João Pessoa foi assassinado no final de julho, né? De julho mesmo. Ele esteve aqui, nesse palacete. João Dantas esteve aqui, nessa casa, né? Ele veio para cá porque ele ia daqui ia para o Rio Grande do Norte, porque havia uma intenção. Zé Pereira, uma das estratégias era mandar uma coluna de homens através do Brejo Paraibano, saindo do Rio Grande do Norte, Sim. porque Lamartine, governador do Rio Grande do Norte, o presidente do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, era aliado de Zé Pereira, né? Como Estácio Coimbra também, presidente de Pernambuco, e também o presidente do Ceará. Eu não estou lembrado do nome dele agora. E essa colônia ia partir de Natal, né? pelo interior do Rio Grande do Norte, ia desembocar lá no Brejo Paraibano para de lá se organizar para invadir João Pessoa. Paraíba, né? Que era a cidade de Paraíba na época, né? Que era João Pessoa, a capital. Isso. Então, João Dantas, antes que era o comandante dessa coluna, ele já estava escondido, exilado, vamos dizer assim, no Recife, né? Ele foi expulso da Paraíba, aquela já é outra história. Tá? Perfeito. Então, ele antes de ir para o Rio Grande do Norte, antes de ir para comandar essa coluna, veio para cá. Passou aqui, passou uns 15 dias em Princesa, João Dantas, né? Isso, de alguma forma, reforçava
hipótese da participação de Zé Pereira. Sem dúvida. É tanto que você sabe, João Suassuna foi, no dia 8 de outubro de 30, foi assassinado no Rio de Janeiro, Sim. com tiros pelas costas, a mando do pessoal da Aliança Liberal, porque era tido como um dos mandantes do assassinato de João Pessoa. Um dos cérebros do atentado. Não teve nada. João Suassuna, que era pai do dramaturgo, escritor, poeta, Ariano Suassuna, foi assassinado por conta disso. Sim. Então, Severo, o livro que eu estou com ele quase pronto, já está no prelo, eu devo lançar em breve. Ele trata dessa questão de princesa inserida no contexto da Revolução 30. Não é que princesa tenha provocado a Revolução, mas não fora princesa, talvez a Revolução não tivesse acontecido naquele momento. Conjunto de circunstâncias, na verdade, criou aquele ambiente favorável para que Getúlio encabeçasse. Exatamente. Mas, na verdade, não foi nem Getúlio que encabeçou. Getúlio ele estava lá, no canto dele, quieto, já estava. Ele não acreditava mais, mas na qualidade de líder maior da aliança, na hora que houve a possibilidade da tomada de poder, o nome mais cotado seria o dele. Então, Severo, esse livro deve sair daqui um ano e pouco, porque tem retoques que a gente tem que fazer, mas é fruto de muita pesquisa. Viu? E eu estive em João Pessoa lançando um dos meus livros há um ano atrás, e um jornalista me disse: rapaz, por que você não escreve sobre princesa na Revolução 30? Eu digo: estou escrevendo, rapaz, coincidentemente eu estou escrevendo. Aí ele disse: porque, olha, tem tudo, mas não tem nada colocando princesa como o epicentro da coisa, que na verdade foi. Perfeito. Na verdade foi. Princesa, Zé Pereira era o coronel mais importante do Nordeste. Se você, em todos os compêndios que falam da Revolução 30, princesa está lá. Tem referências até em publicações de jornais americanos, da Europa, né? Tem jornais da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Né? Tem até um livro aí do menino que esteve no Cariri Cangaço ultimamente, lá em São José. Eu até comprei esse livro dele, eu já tinha uma xerox, mas comprei o exemplar com o autógrafo dele. Sobre as reportagens. O Esdras. Esdras. Nosso querido Esdras, grande abraço, Esdras. Exatamente, um abraço também, companheiro. Porque ele escreveu sobre as notícias da Revolução 30 e de princesa. Principalmente o New York Times. New York Times, quer dizer, princesa está inserida no contexto da. Dominguinhos, uma curiosidade. O que levou? É uma curiosidade que eu tenho já há algum tempo. O que levou Epitácio, bem, o presidente do Brasil, mas que tinha profundos laços com a sua Paraíba, a indicar Joca, estava longe do dia a dia, do cotidiano da política da Paraíba, em detrimento a homens que tiveram ao lado de Epitácio a vida inteira. Olha, Severo, eu darei aqui a minha opinião pessoal, claro, baseado no que eu já li. Pois não. João Pessoa era ministro do Tribunal, do Superior Tribunal Perfeito. No Rio de Janeiro, que era então capital federal. E João Pessoa era um homem de ilibada reputação, era um homem seríssimo. Irretocável, né? Irretocável e tal. E há quem diga que a turma dos Pessoa de Queiroz, pelo fato de serem comerciantes, empresários, muitos interesses, né? Tinham muitos interesses financeiros, e a Epitácio talvez tenha tido medo de indicar um deles, porque poderia estar cometendo aí um erro no sentido de criar algum cartel. E João Pessoa era mais, digamos assim, talhado para esse cargo. Mas Epitácio deu alguns burros na água, porque ele não imaginava que João Pessoa ia usar o cargo público tão importante naquela época, nesse local, naquele momento, para fazer retaliações contra os primos que já eram desafetos por assuntos diferentes. Tem o crime do crime passional, da Bandeira Filho, o crime passional, que envolveu duas primas dele. Perfeito. Que é outra história, que a gente não vai tratar aqui, porque é outra coisa. Então, já havia outras coisas mais aí. Briga o pai de pessoa tinha sido esmurrado por... Ainda teve esse episódio. Tem muita coisa. Aí juntou tudo nessa questão dessa guerra de princesa. E no momento que Joca teve a oportunidade, aí a retaliação veio. Sem dúvida. Tanto que ele mandou o coronel, o tenente Ascendino Feitosa para Teixeira no dia 28 de fevereiro, para ocupar Teixeira, né? Justamente retaliando os Dantas, né? A véspera da eleição de presidente da República. Né? Porque João Pessoa era candidato a vice-presidente, né? E não tinha o voto
Zé Pereira. E o Dantas acompanhava o Zé Pereira. Então ele queria fazer com que a eleição não acontecesse aqui na região, porque ele queria que a Paraíba desse uma votação a ele próprio, a Getúlio e a ele, de forma. Né? Mas aqui em Princesa, João Pessoa não teve nenhum voto. Né? Júlio Prestes teve unanimidade dos votos. Né? Tanto que tem alguns historiadores que dizem não houve eleição em Princesa, mas houve eleição em Princesa. Houve eleição, o coronel garantiu, porque aqui, na verdade, a polícia nunca entrou aqui em Princesa. Né? Na sede do município. Entrou nas adjacências, porque houve briga em Alagoa Nova, que é Manaíra hoje, sim. Houve em Passo de Lerê, houve em Tavares, né? Em Água Branca. Mas na aqui, sede não, na sede não. A polícia só ocupou Princesa já no mês de agosto, depois da morte de João Pessoa, da ocupação do Exército também, tudo isso. O Dominguinho, e não que seja o foco da nossa conversa, mas a situação de João Suassuna foi ficando insustentável diante dessa indicação de João Pessoa, porque, na verdade, João Pessoa jamais iria endossar uma candidatura ligada a João Suassuna. Epitácio, né? Sim, Epitácio. O candidato João Suassuna era Júlio Lira. Era o secretário de segurança de Suassuna. De Suassuna. A pessoa escolhida por ele. E Zé Pereira era o primeiro vice. Seria o primeiro vice. Estava na chapa. Na chapa. Mas Epitácio... Ele compartilhou isso com Epitácio. Porque a política, você sabe que eu já fui político e eu sei disso. A política ela é feita de falsidade. Construída com base sólida. Eu tenho um amigo que toma café na minha casa todo dia de manhã e ele diz, é tudo falso. Eu digo, você tem razão. Porque, na verdade, Epitácio chamava o Zé Pereira de o protótipo da lealdade. Certo? O protótipo da lealdade. Mas Epitácio... Ali ele nos olhando e nos ouvindo, Zé Pereira. Pois é, Zé Pereira. Mas Epitácio sabia que João Pessoa não gostava de Zé Pereira. Mas, mesmo assim, ele bancou a candidatura de Joca, certo? Porque Joca era subserviente a Epitácio. Joca dizia, não fora meu tio, nós seríamos carregadores da alfândega de Recife. Quer dizer, seriam nada. Então, havia essa gratidão de Joca e essa subserviência. Só que quando o Joca assume, começa a fazer um bocado de traquinagem... A Epitácio escreve a ele e diz, espera, Joca, claro, não é nesses termos, porque eu não tenho decorado. Mas Epitácio diz, cuidado, a gente não pode desmanchar uma coisa que está feita há muito tempo, não. Vá devagar. E não pode ser assim tão rápido, não, porque essa coisa está arraigada na sociedade lá, o coronelismo é uma coisa... E João Pessoa não fez ouvidos moucos ao tio e continuou retaliando coronéis. Trocando prefeito, sempre. Delegado. O prefeito de Princesa, que era o Major Zé Frazão, foi destituído do cargo sem consulta nenhuma. Quando João Pessoa transferiu o próprio irmão. O irmão Zé Pereira era chefe da mesa de rendas, que é equivalente a coletor estadual. E o presidente João Pessoa transferiu para Patos, sem perguntar Zé Pereira. Uma afronta. Não, e naquele tempo você ganhou. Meu Deus do céu. A gente acaba de ver aí o fato do presidente Lula ter indicado o presidente do IBGE sem falar. Com a ministra, né? Já deu um moído. Você imagina? Um arrepio. Isso há quase 100 anos atrás. E tudo isso, João Pessoa veio deliberado a peitar os coronéis. Tinha algo ou alguém por trás, ou era esse ímpeto, nascia da própria natureza de Joca? Eu acho que da própria natureza de Joca, tá certo? Ele pensou ter o respaldo do tio, Epitácio. Só que o tio Pita, como ele chamava, né? O tio Pita, quando viu que a coisa estava entornando, mudando disse, "Ih, rapaz, tá demais, João. Joca, não é assim." Acho que eu meti os pés pelas mãos, né? Mas Joca entendeu, não. Agora, quem está mandando aqui sou eu agora e acabou a história. O senhor está lá na Holanda, lá em Haia, e aqui eu resolvo a parada. E foi ainda tanto que quando ele foi para Recife no dia 25 à noite, de julho, 30, ele comunicou aos secretários dele que ia para Recife, ia fazer uma viagem a Recife. Mandou chamar Álvaro Carvalho, que era o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, comunicou que ia viajar, ia passar o governo para ele, passou, de fato, a noite, sem solenidade nenhuma, e todos os auxiliares
E João Pessoa disseram, o presidente é temerária essa sua viagem a Recife. É lá que estão acoitados, Quer dizer que foi apolitados, chamada a atenção dele. exatamente, os seus desafetos, seus inimigos. Né? É um terreno por demais Hostil, né? hostil para o senhor. Mas eu vou, e vou sem segurança, somente eu e o motorista. E mandou mais publicar no jornal a União, que era a folha oficial do governo do Estado. Daí, deu no que deu. Qual a intenção dele? Há quem diga que ele Ele demonstrar o quê? Que não, ou coragem, ou então, porque há quem diga que ele ia se encontrar com um amante, né? Ah, há quem diga, né? Com a tal do Maristai, eu não lembro exatamente o nome dela, era uma atriz famosa que ia desembarcar de um navio em Recife, né, na tarde do dia 26. E há quem diga que ele ia se encontrar com essa. Interessante. Porque você não sabe, acho que sim, mas a família de João Pessoa, mulher e filhos, moravam no Rio de Janeiro. Permaneceram lá, né? Sempre, sempre. E ele vivia em João Pessoa na Paraíba, né? Que era Paraíba capital, né? ele vivia sem mulher, né? E ele dizem que ele tinha essa amante e ia se encontrar com ela nesse dia à tarde. Tanto que, antes de almoçar no restaurante Leite, ele comprou uma joia, foi numa joalheria, na joalheria da Grau, joia. Isso. e comprou uma joia, né? E depois disseram, não, era para a filha dele. Mas só que depois os curiosos interessados foram na joalheria depois da morte dele e ele despachou, não. Ele normalmente despachava para o Rio de Janeiro, não despachou essa joia. Essa joia era para a gente ter uma mãe. Interessante. Mas isso é uma história que não tem muita relevância. Claro. Né? A vida particular dele não interessa. Claro. Apesar de ter influenciado diretamente na história do Brasil. Sem dúvida. Viagem, pois né? é. E aí o retorno, como inicialmente disse, as palavras de Epitácio. Não fora a guerra de Princesa, João Pessoa não teria morrido, sido assassinado. E não for o assassinato, a Revolução não teria acontecido naquele momento, ou talvez demorasse muito ou não acontecesse, porque já tinham jogado pano quente na questão. Dominguinhos, aqui no último momento na nossa conversa. E depois da Revolução? O que se deu em Princesa Isabel? Depois da Revolução, o coronel teve que sair, né, fugido, porque havia ordem de prisão para ele. Coronel Zé Pereira. Coronel Zé Pereira, ele foi exarada uma ordem de prisão por Juarez Távora, determinando que Zé Pereira fosse preso e levado para Salvador, na Bahia. Né? Só que quando o exército veio para cá, Zé Pereira fez amizade com eles, inclusive era padrinho de um dos filhos dos oficiais que estavam aqui, né? Antes da morte de João Pessoa, porque o exército veio para cá para dar garantias e tal. Então Zé Pereira fez ordem de Aliás, antes não. Depois da morte de João Pessoa, o exército veio para cá. E Zé Pereira ficou aqui entre final de julho até início de outubro, ainda ficou aqui. Ele só fugiu depois do estouro da Revolução. Então, nesse período que o exército ficou aqui, Zé Pereira fez amizade com Nesse os oficiais. período já não existia o embate. Não, a guerra acabou quando João Pessoa morreu. Então, o próprio exército orientou Zé Pereira a fugir. Porque o capitão João Facó, que era o comandante do batalhão que estava aqui, recebeu a ordem de prisão. Ao invés de prender, ele disse, coronel, o senhor caia fora, porque está aqui a ordem para lhe prender. E Zé Pereira fugiu. Então, quando Zé Pereira foge, Princesa fica o quê? Fica acéfala. Né? Órfã total. De repente, Zé Américo de Almeida, que era o chefe-geral da Revolução do Norte, sem cabeça, claro. Aí ele nominando Muniz Diniz, Sim. que a gente chamava aqui de seu mano, que é o avô do conselheiro nominando Diniz, e por aí vai. Nomeou prefeito de Princesa, nominando Muniz Diniz, que antes era aliado de Zé Pereira. Antes era aliado. Aliás, aqui era unanimidade, todo mundo era aliado de Zé Pereira. Mas ele aceitou a nomeação, nominando, e foi nomeado prefeito de Princesa. E passou a cumprir todas as ordens que vinham de João Pessoa, que vinham da capital. Perfeito. Né? Prendeu Joaquim Mariano, prendeu o Major Feliciano, prendeu... O que vinha de lá era cumprido. Prendeu todo mundo e perseguiu e aquela coisa toda. E Zé Pereira fora. E Princesa, que era uma cidade que tinha vocação de desenvolvimento comercial, industrial, ela acabou-se, caiu. Olha, Princesa, na década de 20, Severo, tinha agência de representação bancária, tinha agência de venda de automóveis. Já naquela... Princesa tinha indústrias aqui de descaroçamento de algodão, de produção de vinho fino. Princesa é uma cidade que tinha uma vocação para desenvolver
muito grande. Era um polo, né? Um polo. Solidário. Exato. Quando a guerra vem, quando perde a guerra, então, a princesa entrou numa decadência, sem falar na fama de terra de trabuqueiro, gente violenta. E só veio ressurgir nos anos 60, já 30 anos depois, né? Mas mesmo assim, princesa herdou essa história maravilhosa. Eu tenho um amigo que é juiz aposentado, que é de São José do Egito, meu querido Valdério, doutor Valdério, meu amigo do coração. Certa vez, tomando cachaça uma vez, conversando, ele disse: olha, vocês se orgulhem muito, porque vocês nasceram na terra, no chão mais histórico da Paraíba, quiçá do Brasil. Eu digo é exagero, né, com a questão do Brasil. Mas da Paraíba, sim. Porque a princesa protagonizou um episódio que, queiramos ou não, modificou toda a moldura, todo o contexto, todo o cenário da história do Brasil. E me permito um testemunho, Dominguinhos. Sempre que vem a princesa, é realmente uma emoção muito grande. Pela força da princesa. Isso, para mim, é uma lisonja, porque eu já senti também que você gosta de princesa de verdade, porque quem gosta de história, né, gosta onde ela reside. Perfeito. Né? E princesa, na verdade, olha, a gente está aqui no Palacete dos Pereira, que na verdade foi construído pelos Pessoa de Queiroz. Perfeito. Agora, em 26, daqui a 3 anos, completa 100 anos, Isso. né? Nós estamos aqui, olha, pisando um piso que é o mesmo, nós, janelas e portas são as mesmas, a arquitetura não foi mexida, a não ser alguma coisa internamente. O mobiliário que está aqui é todo centenário também, pertenceu ao coronel. Perfeito. Quer dizer, a gente está aqui dentro da história, respirando a história. Né? Onde tudo aconteceu. Quando tudo aconteceu. Isso, para mim, também é muito agradável. E é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida, é ter nascido em Princesa, aqui, nessa rua aqui. Essa mesma rua que a gente... Na Rua Nova, nasci aqui, na casa... Nova. É 62 ali. Nasci aqui e aqui vivi grande parte da minha vida e quero morrer aqui. Agora não, né? Demorar mais um Demora mais um pouquinho, que você tem muita história para contar. Mas é isso aí, família Cariri Cangaço de todo o Brasil. Esse foi o podcast Cangaço de Tudo Um Pouco, aqui no Palacete dos Pereiras, sob os auspícios da Academia Princesense de Letras e Artes, meu querido presidente Emanuel Arruda, que também é conselheiro Cariri Cangaço, com a presença preciosa desse amigo querido, desse meu irmão do coração, querido Dominguinhos Maximiliano. Dominguinhos, seu abraço ao Cariri Cangaço de todo o Brasil. Agradecer a tudo de novo, Severo. Agradecer a Emanuel Arruda, meu querido amigo, né? Presidente da APLA, Academia Princesense de Letras e Artes, e especialmente também ao pessoal aqui da operação, que está, né, técnica, né? olhando a nossa imagem, nossa, né? E dizer que eu fico muito feliz em participar disso, porque é um assunto que eu gosto, se não domino perfeitamente, mas procuro aprender cada vez mais para poder dizer as coisas da nossa terra, né? Estou vendo agora que está chegando aqui meu amigo Tiago Pereira, bisneto de Zé Pereira, que é um emblema também vivo dessa história. Tiago é um irmão muito querido. Ele tem o DNA da história. Então, Severo, muito obrigado. Obrigado a todos que estão também, vão assistir esse podcast, e dizer que estou muito feliz em ter participado e estou pronto para participar sempre que for necessário. Não tem dúvida. E outro compromisso assumido aqui diante dessa maravilhosa que nos ouve. Quando concluir o livro, lançamento Cariri Cangaço. Sem dúvida, sem dúvida. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado, Brasil.